Bom, pessoal, eu vou falar, fazer uma reflexão sobre a origem da vida, já que é uma reflexão, acho que ninguém tem a resposta para isso. E aproveitando esse tempo, eu queria dizer que quando se fala na vida, olhando a questão biológica, atualmente é aceito que a vida está ligada com a capacidade de reprodução, a capacidade de trabalhar energia, de usar energia, a capacidade de se manter, de sobreviver, de ser sustentável, interconectado, né? E a capacidade de evoluir. São características, algumas características principais dos seres vivos. É assim que, geralmente, toda discussão se processa. Quando se faz a mesma pergunta do ponto de vista químico ou físico, a gente já pensa na escala molecular. A gente pensa na organização, auto-organização, compartimentalização, para que os processos ocorram de forma independente, inteligência molecular, comunicação entre as moléculas, depois replicação, catálise, amplificação e, finalmente, um ponto não tão fácil de entender, a termodinâmica de não equilíbrio, porque a vida se processa com caráter dinâmico. Ela nunca atinge o equilíbrio. Quando ela chega ao equilíbrio, ela não mais existe, né? Então, essa é a visão química ou física da vida. Um pouquinho, no fundo, é convergente com a visão biológica, mas aprofundando na questão da molécula. Então, eu vou falar sobre esse aspecto mais físico-químico, né? E tem a pergunta, o que é a vida, do ponto de vista filosófico, e que a resposta são muitas, muitas, né? O que é vida? Muita. Eu não vou abordar esse tema. E, ao cabo, a pergunta é, será que o vírus é vivo? Essa é uma boa pergunta. Enfim, a gente sente que esse bichinho, a gente chama de bichinho, está vivo, mas ele não atende aos requisitos biológicos. Então, por outro lado, quando ele entra no organismo vivo, uma célula, ele faz miséria. Então, o vírus é vivo ou não? É uma boa pergunta, né, que eu deixo para reflexão. Feita essa introdução, então, como eu vou falar sobre a origem, mas do ponto de vista químico, a pergunta é quando a vida começou, como isso começou, qual a sua origem, né? Bom, o mundo que a gente conhece, acredita-se do Big Bang, que começou há 13,7 bilhões de anos. Então, as partículas se esparramaram no espaço, e os bósons, as partículas elementares, os quarks foram formando prótons, nêutrons, átomos, os átomos foram se estruturando, formando os elementos, surgiram os elementos, depois surgiram, então, os corpos. E em 4,6 bilhões de anos, então, chegamos ao nosso planetinha, o planeta Terra. Então, nós estamos falando de uma escala de 13 bilhões de anos e já estamos avançando em 4,6 bilhões de anos. Note que na escala astrofísica não se fala em tempo de uma maneira como a gente conhece. O tempo é dividido em éons, eras e períodos. Os éons são períodos de tempos de bilhões de anos. Depois vêm as eras, que têm milhões de anos, e períodos que são milhares e milhares de anos. Então, a escala vai se comprimindo. E a vida surgiu no éon arqueano, que começou há 4 bilhões de anos. Bastante tempo, né? E ela determinou os próximos éons, os proterozoicos, os farenozoicos e as outras eras, depois que entraram nas eras cenozoica, paleozoica, até os períodos Jurássico, Cambriano e o período moderno, né? Então, nós vamos voltar a 4 bilhões de anos. É muito tempo. E certamente ninguém sabe que existia 4 bilhões de anos. No período radiano, a Terra era formada só de rochas, vulcões, água, era essencialmente inanimado, mas muito cheio de energia, muito cheio de transformações.
E aconteceu algo no período arqueano, há 4 bilhões de anos, onde surgiu a vida. É sobre esse período arqueano que nós vamos falar. Tá? E surgem hipóteses. A mais antiga, a biogênese, que a vida produz vida, bom, todo mundo conhece isso. E a biogênese, que tem duas vertentes principais: a panspermia, que a vida veio do espaço, as moléculas que a gente detecta nos corpos celestes, talvez pudessem ter dado alguma forcinha para o surgimento da vida. E o que mais a gente acredita é a evolução química, em que as moléculas foram evoluindo até chegar, então, à vida como nós conhecemos. Eu vou seguir mais esse caminho da evolução química. Se a gente refletir um pouquinho sobre por que a vida é restrita ao nosso planeta, quando a gente olha o sistema solar, aqui nós vamos ter os planetas como Mercúrio, que é um planeta quente, quase sem atmosfera, muito fina, né? Um núcleo bem maciço, temperaturas que chegam a 400 graus. Depois Vênus, que tem uma atmosfera bem mais, um pouquinho mais rala que a Terra, muito gás carbônico, muito quente pela proximidade do Sol, e tem nuvens de ácido sulfúrico na atmosfera. Quer dizer, não dá para pensar em vida, não. Vou pular a Terra por enquanto, falar de Marte. Marte tem uma atmosfera 0,6% da Terra, bem fininha, basicamente gás carbônico, temperatura que varia do negativo até 35 Celsius, e lá se acredita que tem muito gelo seco, porque tem muito CO2. Né? Júpiter e Saturno são planetas gasosos, basicamente hidrogênio e hélio, com nuvens de amônia, um ambiente que não dá nem para pensar em vida pela temperatura, pela composição. Urano e Netuno também, gases hélio, neônio, metano, muito gelo, porque é frio para chuchu, também é difícil pensar em vida. Então, se a gente olha a composição dos planetas, como nós conhecemos, fica a questão, por que só na Terra, né? Aqui aconteceu tudo isso, um planetinha que fica a 150 milhões de quilômetros do Sol. Bom, nesse planetinha Terra, no período arqueano, no éon arqueano, há 4 bilhões de anos, a primeira hipótese é que a atmosfera não tinha oxigênio, é nitrogênio, gás carbônico, água, hidrogênio, metano um pouquinho. Então, pesquisadores, já desde 1928, tentaram colocar isso num balão, num tubo, e fazer um monte de ensaios para ver o que acontecia. E o mais famoso foi o Urey e Miller, em 1953, ganharam o Nobel com isso, quando observou que fazendo a descarga elétrica nessa atmosfera, que seria primordial, apareceram moléculas mais complexas, aminoácidos, alguns ácidos orgânicos, alguns compostos, que poderiam ser precursores de biomoléculas. Isso sugeriu, então, inspirou a hipótese da evolução química. Então, até hoje, muita gente acredita que colocando um caldeirão de sopa primordial e esperar bastante tempo, talvez apareça alguma coisa que seria formadora do que nós conhecemos hoje como vida, que são os nucleotídeos, depois o RNA, quem sabe o DNA. Né? Mas a estatística está mostrando que é pouco provável. Né? Se vocês pegarem todos esses componentes da sopa primordial, colocarem no caldeirão, a probabilidade de que vai formar um composto organizado, como nós conhecemos em biomoléculas, é 10 elevado a 10 a menos 10, menos 40 mil, ou seja, zero. Nenhuma chance, nenhum tempo infinito isso poderia acontecer. Porque é muita estatística, muita coisa de probabilidade que não leva à ordenação de 5, 6, centenas de moléculas de uma maneira organizada. Então, há uma ideia do Jean-Marie Lehn, de química supramolecular, que para fazer montagens mais complexas, você precisa fazer uma espécie de um molde, organizar as moléculas no envoltório e fazer com que todas essas moléculas atuem juntas para produzir uma transformação mais complexa. Esse é o conceito de química supramolecular que eu adoro, eu acho isso muito bonito, porque isso está ligado à vida.
Se vocês olharem para a vida no contexto supramolecular, vocês vão se convencer que a vida é uma manifestação da química supramolecular, como é a minha visão atualmente. Tá? Isso vem do Jean Marie. Então, codificando novamente aqueles quesitos que eu coloquei, quando a gente pensa quimicamente, a química convencional molecular é baseada em colisões, estatística. E a química da vida começa com reconhecimento, sinalização, controle de espaço-tempo, energia, ou vetorial, automontagem, transporte, conversão de energia, amplificação, replicação. São características químicas que nós não encontramos no nosso mundo químico, mas é típico da química supramolecular. E se nós pensamos em moléculas biológicas capazes de se organizar e produzir algo consistente, eu usaria o termo inteligente, que são as moléculas biológicas. Elas são inteligentes. E elas poderiam, sim, evoluir até a vida. Eu não acredito no caldeirão primordial. Não acredito, estatisticamente não é possível. Você não vai formar inteligência na estatística. Você forma inteligência na ordem, na organização. Então, quando vocês olham, por exemplo, o DNA, exemplo típico de reconhecimento molecular, as bases nucleicas, adenina, timina, guanina, citosina, se emparelha, uma reconhece a outra, e através desse reconhecimento se estabelece o código genético, típico de biomolécula. Mas reconhecimento, auto-organização, é intrínseco à química. Já o velho Alfred Werner mostrou que quando você põe um íon metálico em uma molécula como EDTA, de braços, você põe metal, o EDTA vem e abraça o íon e se organiza ao redor do íon. A coordenação é um dos melhores exemplos de auto-organização, uma coisa espontânea. E tem que ter metal. Se nós olharmos em processos catalíticos hoje, em processos que envolvem porfirinas e tudo mais, é tudo auto-organização coordenada por metais. É isso que me leva a acreditar que o metal tem um papel muito importante na vida. E, de fato, quando a gente analisa as hipóteses mais recentes, do Carlos Smith e outros seguidores, Waterhouse e tudo mais, eles já incorporam a argila dentro do caldeirão primordial, porque a argila é formada de lamelas e está cheia de metais. E os metais servem para organizar as moléculas e as lamelas para proteger as moléculas. Aí talvez dê para fazer uma química supramolecular que talvez possa gerar uma molécula organizada como o RNA, quem sabe. Então, quando a gente incorpora isso no nosso raciocínio do que é feito a vida, a gente tem que levar em conta 4 argumentos: abundância, disponibilidade, função e evolução. Abundância em azul, os elementos até 60%. Em amarelo, até 1%, os elementos eletrolíticos. E em verde, em menos que 0,0%, os elementos que participam de enzimas. E a gente pergunta, bom, e o resto? A vida desprezou esses elementos. A vida preferiu ficar com esse conjunto de elementos, que são 25, dos quais 19 são inorgânicos, tipicamente inorgânicos. Então, numericamente falando, a vida é mais inorgânica do que orgânica. Apesar de que, em termos de massa, ela é mais orgânica, são as biomoléculas. E muita gente acha, mas é importante, é tão pouquinho assim de metal, menos que 0,01%, isso vai fazer diferença? Faz toda a diferença. Elas respondem pela vida. Mas não basta a disponibilidade. Ela tem que evoluir, ela tem que ter uma função, ela segue uma cadeia. Né? Então, da disponibilidade, a natureza seleciona elementos mais leves. Depois, ela, em termos de função, ela foi disponibilizando através das águas, que foram carregando os resíduos inorgânicos até o mar, e esses resíduos depois foram, aos poucos, evoluindo até chegar a biomoléculas, até chegar aos organismos primordiais, os plânctons, fitoplânctons, e começar, então, a vida que nós conhecemos hoje. Todo um processo de evolução que as moléculas seguiram junto. Então, quando a gente olha para uma célula, é um monte de máquinas moleculares, já tudo físico.
um monte de máquinas moleculares, né? Onde, se a gente olhar para que serve o metal, por exemplo, função estrutural, ossos, todo mundo conhece, transporte iônico, neurônio, sal de potássio, trigger, para ativar funções como cálcio, mover músculos, função hidrolítica, para hidrolisar o gás carbônico, função biosintética, para fazer sínteses orgânicas como a vitamina B12, função de transporte molecular como a hemoglobina, para transformar o oxigênio, função transferência de elétrons na cadeia mitocondrial, para a gente respirar e produzir energia, e funções redox, nas oxirredutases, transferir elétrons, também influenciar no processo de energia, e, finalmente, fotossíntese, onde você pega a luz, faz toda a cadeia de transporte de elétrons e síntese, e você chega, então, aos açúcares, chega ao ATP, bombeando prótons, chega a um processo que, basicamente, e produz oxigênio pelo manganês. Então, eu dei alguns exemplos de para que servem os metais, aqueles elementos verdinhos. Mas isso motivou sonhos, como sonhos de Drexler. Será que a gente não consegue chegar a uma máquina molecular de produzir vida? Bom, é um sonho, sonhar não custa. Mas a natureza mostra que isso é possível. Pega uma maquininha RNA polimerase e vê o que acontece. Ela se desdobra, passa um códigozinho de o RNA vai lá para o peptídeo que faz a síntese de proteína e pronto, sintetiza todo o nosso organismo. O que é isso? É uma máquina fantástica. Então, isso motivou um sonho nosso há 30 anos atrás, de seguir esse caminho, não trabalhando com biomoléculas, mas elegendo substâncias que fazem transporte de elétrons, transporte de íons, transporte redox, fotoquímica, e começar a fazer uma vida artificial sintética. Fizemos biomoléculas estilo Jamarilém, todas elas com propriedades de transferir energia, produzir alguma coisa útil, e acabamos com células solares, como vocês estão vendo aqui. E essas células solares emitam a fotossíntese. E, mais recentemente, a gente incorporou nanopartículas e colocou um monte de biomoléculas para fazer ensaios inteligentes, que servem como sensores, servem como marcadores, agentes diagnósticos em medicina, serve para fazer catálise biotecnológica, magnética, serve para prospectar metais, obter metais, enfim, criamos partículas inteligentes que funcionam como máquinas, máquinas moleculares. E tem máquinas moleculares é o top, né, da vida. Nós vemos nas células, tudo que anda são máquinas motoras, como a quinesina, que anda através dos microtúbulos. Para a gente fazer a mesma coisa, a gente pegou microtúbulos, depois partícula magnética, a gente trabalhou magneticamente, e a gente conseguiu orientar microtúbulos, fazer microtúbulos responder aos impulsos químicos. O Stoddard e o Ferringar fizeram isso com moléculas, produziram movimentos moleculares, produziram maquininhas moleculares, bem ainda rudimentares, mas ganharam o Nobel. Estamos chegando à vida. Então, o que é a vida? A vida é tudo isso. Ela surgiu da forma que eu descrevi, é uma coisa muito complexa, muito difícil de limitar, mas o que é bonito disso? Estimula a imaginação, faz a gente acreditar que a vida é química, né? E a gente tem que fazer parte desse processo. É só. Obrigado. Bem no meu tempo, certinho. Tá ótimo, professor. Desculpa. Acabou bem na hora. Agora, a professora Carla, por favor, pode iniciar a sua apresentação. Só um minutinho para eu... Acho que o Toma precisa parar de compartilhar. Isso. Pronto. Já parei. Tá. Ok. Tá, vocês estão vendo? Perfeito. Tá. Só um minutinho.
Tá, bom, muito obrigada, é um prazer, muito obrigada pelo convite Carla, para participar. você Vocês não estão quer ouvindo? ampliar? Você não quer ampliar a tela? Pôr no Eu estou no modo normal? apresentação, aí não está aparecendo? O meu não. Mas deixa eu ver, deixa eu clicar em cima. Bom, não sei se o pessoal está Aqui vendo. está normalizado, professora. Tá? Ah, então. Desculpa, eu não entendi. Está no modo apresentação? Tá sim, Sim, professora. tá bom, obrigada. Bom, então, recomeçando, eu agradeço muito pelo convite para participar da Semana da Química. É um prazer estar aqui, entre aspas, com vocês. E vou falar, então, um pouco sobre a origem da vida. A Maria Fernanda falou corretamente, eu sou uma entusiasta do tema, apesar de que eu não sou especialista nele. A minha pesquisa não está diretamente relacionada a esse tema, e por isso eu vou abordar esse tema, né, de origem da vida de forma mais abrangente, mas um tanto superficial. Também pela questão do tempo, não dá para detalhar muito. Muito bem. Então, continuando o que o professor Thomas estava dizendo, né, sobre os organismos vivos, do que eles são formados. Aqui a gente tem um exemplo de um organismo vivo dos mais simples que existem, no caso uma bactéria, e aqui a gente tem o esquema da bactéria Escherichia coli. As células, né, que são os organismos vivos, neste caso um organismo unicelular, ou seja, todo organismo é uma célula só, ele é composto por vários complexos bastante grandes. Então, a gente pode ver que o DNA, representado em verde, os ribossomos em roxo, que são responsáveis pela síntese das proteínas, os RNAs mensageiros, que codificam as proteínas, os RNAs transportadores, que levam os aminoácidos até os ribossomos para a síntese delas, das proteínas, e as proteínas que existem em diversas formas e tamanhos na célula. A célula é limitada por uma membrana. A membrana é formada por lipídios, a maior parte deles modificados com açúcares, formando os lipossacarídeos. E também tem proteínas presentes nestas membranas, também proteínas modificadas. Tá? Então, mas do que são compostos esses complexos? Como o professor Toma falou, pelos mesmos elementos que compõem o mundo inanimado. Então, aqui a gente tem uma tabela, complementando o que ele falou, com a percentagem no peso seco do corpo humano de todos esses elementos aqui. Então, esses são os mais abundantes no nosso organismo. Começando pelo carbono, que compõe aproximadamente 62%, e assim por diante. Então, como a gente vê, os organismos vivos, em sua composição, não são diferentes do mundo inanimado. Então, o que faz com que, ou o que permitiu com que esses elementos se organizassem de tal forma a formar estas biomoléculas para que, então, a vida surgisse? O experimento realizado pelo Miller e Urey na década de 1950, que o professor Thomas falou, eles simularam, pensando nessa pergunta, né, como responder essa pergunta, ou seja, como esses elementos se juntaram para formar as biomoléculas. Então, eles simularam em laboratório, num sistema fechado, eles colocaram esses gases que estavam presentes na atmosfera da Terra primordial, né, assim que o planeta foi formado. Na presença de água, eles colocaram corrente elétrica para simular os raios que aconteciam na atmosfera. E o que eles viram é que, em questão de dias, eles viram essa solução aqui, essa coloração amarelo, amarronzada, e o que era responsável por essa coloração era justamente as moléculas orgânicas que começaram a ser formadas naquele sistema fechado, ou seja, a partir de metano, amônia e hidrogênio com corrente elétrica, na presença de água, você pode ter a formação espontânea de aminoácidos. E, se esperar mais tempo, aparecem polímeros.
Então, com isso, com esse experimento que foi fundamental para a elaboração de hipóteses de como a vida pode ter se originado na Terra. Então, a partir daquela atmosfera que eu já falei, a gente pode ter tido a formação de polímeros, no caso aqui de proteínas, representado em verde, ou de ácido nucleico, aqui representando um DNA, a partir daquela solução inicial. Ao longo dos milhares de anos, ao longo do tempo, essas moléculas, então, se organizaram para formar as primeiras células, e essas, ao longo da evolução, deram origem aos diversos organismos presentes na Terra, tanto organismos terrestres como aquáticos. Muito bem, mas voltando àqueles compostos, aqueles polímeros originais, está faltando alguma etapa aqui. Como esses polímeros, eles sozinhos não vão gerar uma célula. Então, como que a partir do surgimento de proteínas ou ácidos nucleicos, foram surgindo as células? Pensando nisso, um pesquisador chamado Gandhi elaborou a teoria do chemoton, que prevê uma forma bastante simples do que seria a primeira célula, digamos assim. Então, ela seria formada por uma membrana lipídica, com lipídios simples, pequenos, que, então, por serem hidrofóbicos, iriam se organizar para fugir da água e iriam formar tipo uma bolha, sendo que nesta bolha iriam estar alguns compostos, alguns deles responsáveis pela geração de energia, que poderia ser utilizado por um outro polímero que seria capaz de se replicar. A membrana teria que ser parcialmente permeável, de forma a permitir a entrada de moléculas pequenas, mas não permitir a saída de moléculas maiores. Então, aqui a gente tem um outro esquema desta protocélula, contendo, então, a membrana, né, formada por lipídios, que são moléculas anfifílicas, ou seja, tem uma porção hidrofílica, que interage com a água, e uma porção hidrofóbica, que não interage com a água, mas interage com outra molécula hidrofóbica, formando, assim, a membrana. O que fica do lado de dentro desta membrana, ou seja, dessa bolha, né, formada pelos lipídios, o que a gente poderia ter? A entrada de moléculas pequenas, como, por exemplo, nucleotídeos, que a gente viu que podem ser formados, mesmo naquele experimento do Urey. Aminoácidos também poderiam ser formados e poderiam entrar nesta protocélula. Dentro da protocélula, os nucleotídeos poderiam se ligar uns aos outros, formando polímeros, por exemplo, de RNA ou DNA, e os aminoácidos poderiam se ligar uns aos outros, formando polímeros, no caso, proteínas. Esses ácidos nucleicos poderiam, então, ser responsáveis pela informação gênica, que daí permitido com que a célula se dividisse, aí dando origem a outra célula igual a ela, mantendo a informação. Buscando agora, então, esse é um modelo teórico do chemoton. Agora, onde a vida pode ter se iniciado? Então, a gente já viu que precisa dos gases que estavam presentes na atmosfera, precisava da descarga elétrica, isso você já consegue os polímeros, e água. Uma das correntes defende que a vida pode ter surgido em ventosas hidrotermais, ou seja, você tem alta temperatura e tem água. E, de fato, um artigo publicado em 2017 mostrou evidências de micro-organismos presentes na Terra há 3,7 milhões de anos. Então, não quer dizer que a vida tenha surgido nessa época, mas é evidência de que micro-organismos já existiam há 3,7 milhões de anos. Outra corrente acha muito mais provável que essas primeiras moléculas tenham surgido em poças de água quente.
E isso poderiam ser postas em argila, por exemplo, que o professor Tom acabou de falar. Então, essas poças poderiam estar expostas à luz de tal forma que a gente vai ter ciclos úmidos e secos. Então, durante o dia, a incidência do sol causaria a evaporação da água. Então, você teria um período seco. Algumas reações podem ocorrer nesse período, mas, por estar exposto à luz solar, a radiação ultravioleta poderia quebrar essas moléculas, mas poderia permitir outras reações. Mas, nessas poças, também por estar em lugares expostos, na superfície, poderiam receber água de chuva e também, nessa fase úmida, né, permitir outras reações. Só que a gente tem que lembrar que a água é muito importante para a vida, mas ela também pode levar à quebra das moléculas. Então, a hidrólise é uma quebra de moléculas que acontece frequentemente. Mas uma outra vantagem desta exposição é que meteoritos, chuvas de meteoritos, poderiam trazer outras moléculas orgânicas originadas em outras condições, em algum outro lugar do universo. Então, essas são as correntes mais fortes, né? Para tentar simular as reações que propiciaram o aparecimento da vida na Terra. Então, mas algumas questões continuam. Como, quando, onde aconteceram essas reações? Então, para responder essas perguntas, vários grupos de pesquisadores testam in vitro essas condições. Então, pH, temperatura, umidade, se isso pode ter acontecido em poças de água, poças rasas, ou em ventosas hidrotermais, se a exposição ao UV teria algum efeito, e assim por diante. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. Mas todos esses últimos trabalhos, os trabalhos mais recentes, têm testado a formação de nucleotídeos, que vão formar os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, e eu já vou falar por que se pesquisa tanto sobre o aparecimento de nucleotídeos. Então, como eu falei, vários grupos pesquisam, eu não vou entrar em detalhes nas reações, mas aqui, só para vocês terem uma ideia, em azul a gente tem reações que ocorrem, reações não enzimáticas, ou seja, não tem enzimas catalisando essas reações, e em azul tem reações que poderiam ser possíveis, mas que estão sendo contestadas por estudos mais recentes, mostrando aqui em verde reações que podem levar ao surgimento de nucleotídeos. Tá? Então, aqui é um dos exemplos. Além disso, várias reações não enzimáticas são possíveis em vitro que resultam em precursores de ribonucleotídeos, ou seja, nucleotídeos de RNA, aminoácidos, que vão compor as proteínas, e lipídios. Então, aqui a gente tem várias reações que dão origem, que originam, né, precursores tanto de nucleotídeos como de aminoácidos e lipídios. Todas reações que acontecem em condições que simulam as condições iniciais na Terra. Tá? Mas, como eu falei, a água é um componente essencial para a vida, só que a água também pode quebrar as moléculas através da hidrólise. Da mesma forma, os metais. Os metais, como o professor Toma falou, são essenciais para a vida, mas eles também podem levar à quebra das moléculas. Neste estudo, o que foi feito foi se testar a síntese de RNA sem enzima, então é uma reação não enzimática de síntese de RNA a partir de um molde. Então, você tem uma molécula de RNA e usa essa molécula como molde para sintetizar outra, sem enzimas, só na presença de nucleotídeos e metais. Só que, se magnésio, por exemplo, estiver presente na reação em concentrações muito altas, o que vai acontecer vai ser a quebra dessa molécula do RNA. Então, o magnésio é importante, mas em concentrações ótimas. Então, o que eles fizeram foram testar in vitro quais seriam essas condições.
Então, primeiro, eles viram velocidade de síntese simulando uma protocélula, ou seja, eles sintetizaram vesículas, né, com lipídios, lá contendo RNA e os nucleotídeos, íons de magnésio e adicionaram citrato. Citrato era funcionava como um quelante de magnésio que permitia com que a síntese ocorresse rapidamente sem a quebra do RNA. A síntese sem quelante nenhum era bem mais rápida que essa linha azul aqui, mas com o quelante era rápida o suficiente. Agora, se você colocar um EDTA, que é um quelante de magnésio muito eficiente, ele vai quelar todo o metal da solução, o que vai acontecer? Você não tem síntese de RNA. Então, de fato, os metais são muito importantes para a vida. E, ao contrário, eles fizeram também a reação de degradação não enzimática de RNA e viram a mesma coisa, ou seja, se não houver quelante nenhum, no caso aqui é representado por essa barra vermelha, o RNA é degradado. Na presença de magnésio e de citrato, que é um quelante, como a gente tinha falado, a degradação não acontece de forma rápida. Então, é possível sintetizar RNA in vitro, na presença de nucleotídeos, em um outro RNA que funciona como molde, na presença de água, magnésio e de um quelante, neste caso que foi testado, citrato. Tá? Muito bem. Mas então, por que se pesquisa tanto o RNA? A síntese de RNA não enzimática. Nas células vivas, né, hoje, o material genético é DNA. O DNA, então, passa a informação para o RNA, que, por sua vez, dirige a síntese de proteínas. As proteínas é que formam a maior parte das enzimas. E o DNA é aquele que detém a informação gênica. Então, por muito tempo se debateu a história do ovo e a galinha, quem surgiu primeiro, o DNA ou a proteína. A proteína tem atividade enzimática, mas não guarda informação gênica. O DNA tem informação gênica, mas não catalisa nenhuma reação. O RNA, por outro lado, ele pode também codificar proteína e pode se replicar, como a gente acabou de ver. Então, o RNA seria um bom candidato para a primeira molécula importante para a vida. E de que são formados os RNAs? Os RNAs, então, são formados por nucleotídeos. Os nucleotídeos são compostos por um açúcar, no caso de 5 carbonos, portanto, uma pentose, uma base nitrogenada e um ou mais grupos fosfato. Eles formam uma cadeia. Aqui a gente tem a fita de RNA, onde eles são um nucleotídeo é ligado pelo outro através desse grupo fosfato, então a gente tem uma ligação fosfodiéster. E, essencialmente, a fita de RNA é 'igualzinha à de DNA. A diferença entre o RNA e o DNA é justamente esta hidroxila ligada ao carbono 2', que vai permitir a participação do RNA em várias reações, das quais o DNA não pode participar, porque ele não tem hidroxila nessa posição. Mas essa é a fita de RNA. E aqui está representada aqui a estrutura de uma fita de RNA. Mas ele forma também estruturas secundárias, ou seja, aquelas bases nitrogenadas, como o professor Thomas mostrou, interagem entre si, formando regiões de dupla fita. E, além disso, o RNA se dobra sobre si mesmo, formando estruturas terciárias. E isso é muito importante para as reações que o RNA pode participar. Mas, mais importante ainda, com estudos feitos na década de 1970, esses dois pesquisadores, de forma independente, descobriram que o RNA tem atividade catalítica. Cada um, eles ganharam o Nobel de Química em 89 por essa descoberta, e isso fortaleceu muito a hipótese de que o RNA tenha sido a primeira molécula que proporcionou, né, o aparecimento da vida. Cada um deles, como eu falei, estava trabalhando com uma RNA,
com RNA diferente que tinha atividade catalítica. No caso do Altman, ele trabalhava com uma RNase, uma enzima que degrada a RNA, na verdade ela processa, aqui está a reação catalisada pela RNase P, que o Altman estudava, na presença de magnésio, esta enzima cliva um pedaço de um precursor de um tRNA, liberando o fragmento. Mas o que é essa enzima RNase P? Ela é formada por um RNA também, então é um RNA que tem atividade catalítica, que tem a estrutura dele em azul. Ele também se associa a proteínas. Então, antigamente se imaginava que a proteína era responsável pela atividade enzimática. Não é verdade, como o Altman descobriu. O próprio RNA da RNase P é quem catalisa a reação de clivagem do pré-RNA transportador. E o Tom Cech, que é o outro pesquisador, descobriu que alguns RNAs catalisam o auto-splicing. Eles clivam uma região interna dessa molécula de RNA, liberando essa porção intermediária e ligando as duas extremidades. Mas isso só é possível... Professora, o seu tempo está dando, você pode ir fechando a palestra? Ah, já, puxa vida, tá, desculpa então. Então, cortando, mas, desculpa, eu perdi o tempo, a noção do tempo. O mais importante, eu vou acabar, foi que o ribossomo, que é o responsável pela síntese de proteínas, que é formado por RNA e por proteínas, quando a sua estrutura foi descoberta, se viu que o sítio ativo do ribossomo só tem RNA. Portanto, é também uma ribosima, ou seja, um RNA com atividade enzimática. E aqui em mais detalhe, e mais interessante ainda, que o ribossomo pode ter evoluído de forma que no início só os RNAs formavam o ribossomo e com o tempo as proteínas foram adicionadas. Eu vou pular esse daqui. E com isso, então, todas essas evidências levam à teoria do mundo de RNA, no qual o DNA só está vivendo aqui. E o que a gente espera agora com o JIP lá em Marte é que ele obtenha amostras de organismos vivos que possam ou comprovar ou refutar todas essas teorias. Então, muito obrigada e desculpa por ter passado o tempo. Imagina, obrigada, professora. Agora, professor Thomas, você tem 1 minuto para fazer uma pergunta para a professora Carla responder. Opa, eu acho que... Só um minutinho, que eu agora tenho que ver como que eu entro lá de novo, que eu não estou vendo ninguém. Uhum. Tem que dar o stop share. Stop share, tá. Agora sim, obrigada. Agora você está na tela. Sim. Não, é fantástico. Na realidade, não tem pergunta, porque foi uma excelente apresentação, gostei bastante. 5 minutos deu tempo. A minha pergunta para a Carla, provocando, afinal de contas, o vírus, que geralmente o vírus só tem RNA, tem DNA também, né? É vivo ou não? Eu acho que isso é tão controverso quanto onde surgiu a vida, né? A minha opinião pessoal é de que não é vivo. Por quê? O vírus nada mais é do que um ácido nucleico englobado por uma capa proteica. Se você pegar um DNA, extrair o DNA e cobrir esse DNA, por exemplo, ou um RNA com proteína, isso não faz dele um organismo vivo. O vírus é um parasita que se utiliza da célula, esse sim, para se replicar. Então, ele tem informação, mas ele não tem ele não é capaz de se replicar sozinho, certo? Mas ele tem informação gênica. Perfeito, concordo, integralmente, concordo. Você concorda? Concordo, é isso mesmo. Então, inclusive, tem uma teoria, né, de que o DNA das células é um parasita. Então,
o próprio DNA da célula utiliza a célula para se replicar. Então, nós somos parasitados pelo nosso DNA. Essa é uma teoria. Até a mitocôndria era um parasita, era uma bactéria, né, que foi apropriada. Isso, ela foi apropriada e depois ela perdeu a independência. Então, a célula é uma grande, enfim, ela faz uso de coisas estranhas para evoluir. É verdade. Professora Carla, você também pode fazer uma pergunta para o professor Thomas responder. Tá certo. Então, Thomas, na questão dos metais, você acha que a concentração deles seria alta o suficiente, ou nessas poças de água onde a vida pode ter surgido, que pode ter sido em cima de argila também, que seria capaz de reter a água, né? Então, você acha que a concentração de metais nessas condições seria alta o suficiente para ajudar a síntese de RNA? Eu acho mais do que isso. Eu acho que, à medida que houve a evolução química, as moléculas se associaram aos metais para usar biomoléculas e continuar evoluindo. Então, elas fizeram parte desse processo natural. Então, a gente vê que grande parte dos metais são transportados por biomoléculas hoje. E são moléculas muito parecidas que têm funções biológicas. Então, eu acho que os metais fizeram parte